nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Exatamente, o Livro dos Médiuns, 160 anos, guiando corações na prática mediúnica com Jesus, paz e bem. O Livro dos Médiuns, que completa agora em janeiro, 160 anos. Quando, em 1857, exatamente a 18 de abril, nos chega o Livro dos Espíritos, lançado pelo codificador, professor Denis Rivail, o professor Rivail, chamado Allan Kardec. Então, foi uma grande, vamos dizer assim, uma grande festa para a humanidade. Estava chegando a doutrina do Consolador. Quando Kardec, depois que publica o Livro dos Espíritos, ele vai percebendo essa necessidade de publicar uma obra que tratasse exatamente da fenomenologia mediúnica, que tratasse da mediunidade, já que este assunto era um assunto muito complexo. E aí, em 1858, ele publica uma instrução prática sobre as manifestações espíritas. Nessa instrução prática, ele fala exatamente de todas as questões do fenômeno mediúnico. Mas a obra fez tanto sucesso que ela se esgota rapidamente. Com isso, Kardec percebe que ele, para fazer uma reedição dessa obra, ele ia ter muito trabalho, já que haveria de fazer muitos acréscimos, muitas alterações com um conteúdo mais aprimorado. Então, ele resolve pegar todos os seus estudos, os estudos que ele fez sobre a mediunidade, a longa experiência que ele tinha, e para que oferecesse um trabalho mais aprofundado, que viesse servir de roteiro para os médiuns, um roteiro mais seguro para os médiuns. Então ele começa a anunciar que ele vai lançar um novo livro, e será agora o Livro dos Médiuns, né? Ele chegou a anunciar na Revista Espírita de 1861 que entre 5 a 10 de janeiro deste ano seria lançado o Livro dos Médiuns, né? Pelos editores Senhor Dedier e companhia. É claro que não saiu nessa data. Esse livro vinha sendo anunciado muito tempo. Com isso, ele estava sendo esperado ansiosamente. Agora, um livro que ia tratar sobre mediunidade. E quando ele consegue lançar o livro, exatamente a 15 de janeiro de 1861. E ele, neste livro, ele ampliou exatamente aquela instrução prática que ele havia lançado em 1858, né? E lança, então, a primeira edição do Livro dos Médiuns, que ele chama o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Kardec, logo abaixo do título, ele coloca logo dizendo que é Espiritismo Experimental. Está lá, né? Esse aqui, né, é o Livro dos Médiuns. Então, ele lança lá, ele diz Espiritismo Experimental. E o que é interessante é que ele coloca também a definição do livro, também logo abaixo do título. A definição do livro. O que é o Livro dos Médiuns? E ele então diz, é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo,
constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Bom, então na introdução, nós não podemos deixar, quando a gente for ler, quando a gente for estudar o Livro dos Médiuns, a gente não pode deixar de ler a introdução, porque nessa introdução Kardec nos dá muitas explicações, nos diz o porquê de muitas coisas que ele fez. Portanto, é muito interessante. Lá na introdução, ele diz que o Livro dos Espíritos possui a parte filosófica da ciência espírita. Mas, nesse livro que ele estava lançando, o Livro dos Médiuns, ele diz exatamente isso. Está contida a prática, a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazer pessoalmente, quer para se inteirar dos fenômenos que eles sejam dados a observar. Diz mais ainda, estas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né, se bem que elas sejam, vamos dizer assim, que a segunda, o Livro dos Médiuns, seja um segmento da primeira, elas são independentes uma da outra, né? Mas ele faz uma coisa interessante, e ele continua dizendo, mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios básicos, sem os quais algumas partes do Livro dos Médiuns, deste, se tornariam talvez dificilmente de difícil compreensão. Então, Kardec nos diz que os livros são independentes. No entanto, o Livro dos Médiuns, Kardec fez um segmento, aprofundou a segunda parte do Livro dos Espíritos. Exatamente do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Só para a gente lembrando que o Livro dos Espíritos está constituído de 4 partes. A primeira parte, a parte da criação, a segunda, essa parte do mundo espírita, a terceira, as leis morais, e a quarta parte o que ele faz? Ele vai, em cada parte dessa, ele vai tratando de aprofundar. A primeira parte ele aprofunda na Gênesis, a segunda é o Livro dos Médiuns, a terceira o Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta o céu e o inferno, que são as consolações futuras. Aí então, ele percebe que a primeira edição precisaria ser melhorada. E aí, com isso, em 1862, ele lança a segunda edição do Livro dos Médiuns, toda revisada. Ele fez toda uma revisão, ele fez pessoalmente essa revisão, com a ajuda dos espíritos, e ela foi acrescida de novas instruções, numerosas instruções. E ele fala, na própria introdução já da obra, e essa segunda edição é a obra que é, até hoje, a que é adotada. Então, Kardec publicou 2 edições. A segunda, toda revisada, com o concurso dos espíritos. Então, ele diz, na introdução da segunda edição, ele diz, importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa que a primeira. Acrescentando-lhe, continua ele dizendo, grande número de notas e instruções do maior interesse, os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Olha só, que coisa interessante. E o que ele fala também, que ele, muitas das mensagens, muitas das colocações, ele preferiu não colocar o nome, né? Muitas ele não colocou o nome do espírito que ali estava dando aquela informação, porque ele diz que o nome não interessa, né? E ele continua dizendo, o essencial é que o conjunto do trabalho corresponde ao fim que colimamos. O acolhimento dado à primeira edição
posto que é imperfeita, embora imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Então, a segunda edição chega completa, revisada, né, pelo próprio Kardec. E aí nós nos perguntamos, o Livro dos Médiuns, para quem é? A quem se destina o Livro dos Médiuns? Essa resposta nós vamos procurar, o próprio Kardec vai dar lá na introdução. Ele diz, como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Ele diz mais ainda, dirigimos-nos aos que veem no espiritismo um objetivo sério, que ele compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, é para as pessoas que querem fazer um estudo sério. A quem se destina? A todo aquele que quer conhecer o fenômeno mediúnico, que quer conhecer o espiritismo de uma forma séria. Ele diz que não é para quem quer usar da mediunidade como um passatempo. E o que é interessante, que ele já fala na introdução qual o pré-requisito para você conhecer, estudar o Livro dos Médiuns. Ele deixa bem claro que a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes deste se tornariam dificilmente compreensíveis, como a gente já tinha falado antes. Então, ele diz que quem quer realmente compreender, entender, fazer um estudo sério, é preciso primeiro ler o Livro dos Espíritos, para que possa entender o Livro dos Médiuns. Kardec nos dá uma coisa muito importante. Ele nos mostra a importância do estudo sério, né? Ele mostra a importância do estudo sério. Então, ele diz lá na introdução, todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Então, ele mostra que todas as dificuldades que as pessoas encontram com o espiritismo é pela falta de estudo. É pela falta de estudo. Por quê? Olha, o espiritismo, ele entende as mais graves questões da filosofia, com todos os ramos da ordem social. Abrange tanto o homem físico quanto o homem moral. E é em si mesmo uma ciência e uma filosofia, e não pode, esse aprendizado não pode ser feito em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Você aprende em poucas horas, em poucos minutos, só em dar uma primeira leitura, eu já li, já sei. Não, é preciso você ler com atenção, é preciso você ler com cuidado, é importante que o estudo seja um estudo sério. Portanto, ele diz que a quem não se limite a ficar na superfície são necessários, não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Né? Quando Divaldo encontra com Joana, ela diz, olha, leia o Livro dos Espíritos. E Divaldo diz assim, aí ele leu a primeira vez, segunda vez, aí ele disse, mas eu já li. Ela disse, leia de novo. Quando já estava na 10ª vez, ele disse, e agora, minha irmã, o que é que eu devo? Leia o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos. E ele diz que faz isso até hoje. Então, para todos nós que queremos realmente compreender tudo isso, é necessário que a gente estude e tenha estudo sério. Emmanuel nos diz, com muita propriedade, afirmou Allan Kardec, que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram se instruir. Tá? Então, os espíritos elevados não gostam de quem apenas fique dizendo, eu conheço, eu assisto palestra, eu escuto e pronto. Não é isso. Kardec também, na introdução, nos dá
o objetivo geral desta obra. O objetivo geral do Livro dos Médiuns. Ele, logo no início, ele diz o que é. Ele diz o que é aquele compêndio muito bem elaborado. Depois ele continua dizendo, o seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela existe. Ou seja, a mediunidade empregada de forma útil, aquele que possui a mediunidade. E aí, quais foram os objetivos específicos, detalhados? E ele diz também lá na introdução, guiar os estudiosos de suas observações, assinalar os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar lidando com uma nova ordem das coisas. Iniciá-los de maneira de confabular com os espíritos, de conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguir-lhes boas comunicações. E aí, então, ele mostra também lá na introdução que muitas pessoas são equivocadas quanto ao objetivo dessa obra. Então, ele diz que muito falsa ideia formará aquele que pensasse bastar para se considerar perito na matéria mediunidade, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. As pessoas se equivocam, muito equivocadas seriam essas pessoas que acham que para conhecer a mediunidade, ser perito, ele realmente basta só colocar o dedo na mesa ou segurar um lápis para escrever. Ele diz mais, enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Kardec é assim, sabe, minucioso, detalhado, para não deixar nada equivocado, né? E aí, então, ele nos dá os benefícios. Quais os benefícios que essa obra tem trazido? Quais os benefícios que o Livro dos Médiuns vem trazendo? Ele diz, de muitas dificuldades se mostra içada a prática do Espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e complexo pode obviar. Ou seja, só o estudo sério e completo é que se pode realmente tirar todas as dificuldades quanto à prática do Espiritismo. E aí, nós vamos ver como é que esse livro foi organizado. Ele está organizado em duas partes. A primeira parte tem 4 capítulos. Estão formados das noções preliminares. Essas noções preliminares têm o primeiro capítulo, a Espíritos, o segundo capítulo, do maravilhoso e sobrenatural, o terceiro capítulo, do método, e o quarto capítulo, dos sistemas, né? Quando, lá no terceiro capítulo do método, ele faz algumas classificações bastante interessantes. Ele classifica os materialistas, ele classifica os materialistas por sistema e os materialistas por indiferença. Também, nessa parte, ele classifica os incrédulos. Eu achei tão interessante. Ele chama os incrédulos de má vontade, aquele que não quer acreditar, porque não quer acreditar. Os incrédulos por interesse ou de má fé, né? Aqueles que são mais interessados em acreditar em outra coisa. Os incrédulos por pusilanimidade, na verdade, eles não acreditam. E incrédulos por escrúpulos religiosos. Eu tenho minha religião tal, é qual, e é esta e aquela, e eu não posso em nenhum momento pensar em espiritismo. São os incrédulos por decepções, colocaram o espiritismo exatamente em uma pessoa, colocaram o espiritismo em cima de alguma coisa que não era, aí se decepcionaram, né? Não conseguem aquilo que desejavam, e tem os incrédulos, os incertos, não sabem o que realmente quer. Ele também classifica os tipos de espíritas.
os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados, os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Tudo isso ele fala. Então, lá no método, ele fala que os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. O que persuade uns não vai produzir em outro, não vai fazer nada para outro. Ele diz também que para a maioria dos que se não preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais não têm nenhum peso. Ele também diz que aí chega o espiritismo, né? O verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Porque era muito comum as pessoas fazerem aquelas coisas, porque essa questão de chegar, ficar fazendo charlatanismo, ficar fazendo ilusionismo e dizer que era a questão dos espíritos, né? Ele diz que o verdadeiro espiritismo não é para isso. E diz mais, que o meio mais simples, aliás, de se acabar com esse inconveniente é começar pela teoria, né? Por isso ele começa exatamente isso. Há espíritos, né? Há espírito do maravilhoso sobrenatural, o método e os sistemas. A segunda parte, ele trata exatamente das manifestações espíritas. São 32 capítulos. São 32 capítulos. O último é a parte, ele faz um vocabulário de explicação que ele acrescentou muito bem da segunda edição, modificou algumas coisas, né? Modificou algumas coisas, muitas coisas que já estavam no livro dos Espíritos, estavam na primeira edição, ele trocou. Então aconteceu isso aí. E aí nós vamos vendo nessa segunda parte, as manifestações espíritas, ele vai mostrar a ação dos espíritos sobre a matéria, vai mostrar as mesas girantes, manifestações de efeitos físicos, manifestações de efeitos inteligentes, as manifestações físicas espontâneas, as manifestações visuais, ele fala da bicorporeidade, transfiguração, do laboratório do mundo invisível, dos lugares assombrados. Nós temos assistido o Jacobson toda terça-feira, gente, um trabalho maravilhoso, quando ele estuda tudo isso, explica e conversa, palestras muito boas, né? Ele fala dos lugares assombrados, da natureza das comunicações, e assim ele vai fazendo a pneumatografia, a pneumatofonia, a psicografia, fala dos médiuns escreventes, fala dos médiuns especiais, e fala como esses médiuns vão se formar, a formação desses médiuns, os inconvenientes e perigos da mediunidade, qual o papel dos médiuns, a influência moral dos médiuns, a influência do meio, a mediunidade nos animais, a obsessão, identidade dos espíritos, evocações, as perguntas que se pode fazer aos espíritos, contradição, mistificação, charlatanismo e embuste. E ele trata já a partir do capítulo 29, nesse capítulo ele fala das reuniões e das sociedades espíritas. Ele dá os regimentos, das normas, muito interessante. Ele, no 30, ele fala do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No capítulo 31, ele coloca várias dissertações espíritas. E no 32, é exatamente o vocabulário espírita. Quando Kardec, quer dizer, trabalha, você observa que Kardec trabalhou aí todos os aspectos das manifestações, para tirar dúvida de todo mundo, né? Para tirar dúvida, para esclarecer tudo em tudo. E aí, nós vamos nos perguntar assim, quais foram as bases que Kardec adotou, né? Está lá no Livro dos Médiuns. A existência de Deus, a existência da alma e do espírito, a sobrevivência da alma ou espírito após a morte. Essas foram as bases que Kardec adotou para publicar o Livro dos Médiuns, né? E depois, e quais são os pressupostos para isso? Quais são os pressupostos? O que ele tinha como base para isso? Ele diz, ora, o ser pensante que existe em nós continua a pensar depois da morte. Se continua a pensar, pensa também naqueles que amou.
Se pensa naqueles que amou, olha só como é que ele vai, né? Se pensa naqueles que amou, o certo pensa em se comunicar com eles. Que, sendo livre, também herói, sendo livre do corpo físico, pode estar em toda parte, inclusive ao nosso lado. Também, e outra coisa, se pode estar do nosso lado, ele pode também se comunicar conosco. Se ele podia atuar sobre a matéria através do corpo, ele pode continuar fazendo isso através do seu envoltório fluídico, né? O envoltório fluídico, que é o perispírito. Se pode atuar sobre a matéria, pode usar meios de utilizá-la nas comunicações para transmitir seus pensamentos. Então, esses pressupostos nos mostram que não tem para onde. Quando diz assim, eu não acredito que espírito se comunica, eu não acredito. Comece a fazer esta análise. Kardec manda você fazer um raciocínio bem paulatinamente, né? E a respeito do maravilhoso e sobrenatural, o que ele diz? Que o ser humano ainda não compreende todas as leis divinas, nem tampouco a interação entre os dois planos, o plano espiritual e o material. Por isso, ele classifica tudo aquilo que ele não entende, que ele não sabe, não conhece, como sobrenatural, né? Como sobrenatural. Quer dizer, até entender o que era um trovão, o que era tudo era sobrenatural. Até entender tudo aquilo que... Porque nós não conhecemos todas as leis, e a gente não conhece tudo, né? Então, dentro do método e do sistema, ele estabelece que o estudo dos fenômenos espíritas não pode se prescindir de um método de investigação e experimentação, para que se obtenha o quê? A convicção e possa estabelecer as bases para a comunicação, né? Então, ele diz que para aplicar, a fazer a aplicação prática e o entendimento da observação dos fenômenos, é necessário e indispensável estabelecer-se e estudar previamente as bases teóricas envolvidas. Ou seja, não adianta eu querer entender a prática se eu não conheço a teoria, né? E ele, quando ele fala da atuação dos espíritos sobre a matéria, ele explica que essa atuação se dá por aquele envoltório fluídico que é o perispírito. Ele nos fala também que ele nos dá toda a explicação que o ser humano convive, né, simultaneamente com o plano material e o espiritual. E que o processo da comunicação dos espíritos se dá o quê? Através de elementos comuns aos dois planos, que existe no encarnado e no desencarnado, né? E no desencarnado. E aí, então, ele vai falar da comunicabilidade dos espíritos. E a premissa básica é que ele diz o quê? Que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, que o espírito conserva suas características e individualidade, que o espírito conserva sua vontade e seus sentimentos, né? Então, certa vez uma pessoa foi conversar com a gente e começou a perguntar: como é que eu posso provar que esse espírito realmente se comunica ou como é que se diz? Esse espírito pode se comunicar? Como é que eu vou provar isso? Como é que eu provo que existe espírito? Como é que eu provo que eu não sou só um corpo físico? É muito engraçado, né? Mas todos nós, quando nós fazemos uma reflexão, a gente percebe que a gente não é só isso. Não é só essa matéria, não é só isso. A gente tem algo muito mais profundo. E quando a gente acredita, quando a gente crê nesse Pai que nos criou com tanto amor, a gente vai perceber que Ele não faz nada inútil. Nos criar só com isso, fôssemos só isso, para nós acabarmos no túmulo? Não. Ele nos criou com muito mais propriedade, com algo muito mais profundo, que faz com que esse corpo seja apenas uma forma de poder manter esse contato entre os dois planos, né? Quais são as condições pré-existentes para essa comunicabilidade?
Existem fenômenos anímicos, tá? Comprovado, estudado pela ciência. Por exemplo, a telepatia. O que é um fenômeno anímico? É aquele fenômeno em que somente o espírito do médium é que tem, é que faz. Ele não tem o espírito ali fazendo por ele, através dele, por meio dele, tá? Então, a telepatia, o desdobramento, a movimentação de objeto e a clarividência. Ele chama isso de fenômenos anímicos, né? Então, e qual a base do fenômeno? Kardec nos fala. Ele fala do ser energético, que é o perispírito, fala da atmosfera energética do ser humano e do espírito, a predisposição orgânica pela epífise, a glândula da epífise. Ele nos fala dessa transmissão do pensamento e da vontade, quando ele nos diz logo no começo, que ele nos diz que que uma mediunidade é uma predisposição orgânica, é o seu organismo que vem predisposto, que vem com as facilidades para poder se comunicar com o mundo espiritual, né? Embora ele diga que todos nós, de uma forma ou de outra, somos médium, temos essa possibilidade. Mas o médium ostensivo, como ele realmente vai falar, é aquele que tem essa predisposição mais explícita, mais profunda, né? Então, ele fala também a forma como o médium vai captar, vai assimilar o pensamento do espírito e como ele traduz o pensamento que o espírito passa para ele, né? E aí Kardec também nos mostra quais as condições para que esse fenômeno ocorra. Não é qualquer lugar, qualquer coisa. Primeiro tem que haver afinidade e sintonia do espírito com o médium. Depois, tem que haver condições ambientais favoráveis. Depois, tem que haver a permissão da espiritualidade superior. Não há comunicação assim só, a não ser que a pessoa mantenha a sintonia com entidades inferiores, entendeu? Mas, se não for permitido, esse não acontece, a comunicação. Haja realmente uma necessidade de comunicação, a vontade do espírito em se comunicar e a vontade do médium em se colocar à disposição para o processo, né? Portanto, nós vamos encontrar no livro dos médiuns exatamente a base do aprendizado espírita a que se refere a todo e qualquer problema mediúnico. Se nós queremos compreender o que é a mediunidade, se nós queremos compreender o fenômeno mediúnico, nós temos que estudar o livro dos Espíritos e estudar o livro dos médiuns. Kardec é que nos diz. Um é seguimento do outro. Então, muitas coisas, se eu não conhecer o livro dos Espíritos, se eu não conhecer essa parte, fica difícil eu entender o livro dos médiuns. Fica difícil entender aqui o que está aqui. A espiritualidade superior, com Emmanuel e André Luiz, vem realizando de uma forma toda especial em nossos dias um trabalho bastante primoroso do desenvolvimento de tudo quanto foi do tratado experimental. Companheiros encarnados também têm dado muito essa sua cota de participação em torno da mediunidade. A obra de Kardec vai se fortalecendo, vai se consolidando, vai se engrandecendo continuamente, principalmente por aqueles que, em termos de mediunidade, dizem os espíritos aqui na atualidade, principalmente André Luiz. Então, nós vamos vendo que a obra de Kardec vai fazendo isso. E então, o livro dos médiuns, não apenas o livro dos médiuns, mas todos os outros livros da codificação. O livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis. E nós não devemos esquecer do primeiro, que ele fala de tudo, o que é o Espiritismo, que é uma obra que muita gente não conhece, muita gente nunca leu, né? Muita gente nunca leu, e está perdendo, porque o que é o Espiritismo é uma obra fantástica, e a maneira como Kardec escreveu de um diálogo
entre várias situações, ele nos apresenta as bases do que é realmente o Espiritismo, né? Então, todas as obras, todos os livros da codificação são todos indispensáveis, como o Livro dos Médiuns, nas instituições espíritas. Então, todos aqueles irmãos, todos aqueles nossos irmãos encarnados que são expositores, tá? Deve conhecer todas essas obras. E também na biblioteca espírita são obras que não devem faltar, tá? E aí nós vamos ver, Martins Peralva tem uma obra, Mediunidade e Evolução, e lá no capítulo 4 ele nos diz, olha só o que ele nos diz a respeito do Livro dos Médiuns. Passam anos e gerações, mas são 160 anos que já vai acontecer. Mas o Livro dos Médiuns permanece sólido em sua estrutura granítica. Vejam só. Podendo receber, é claro, através de livros psicografados por médiuns como Francisco Cândido Xavier, complementos à obra de Allan Kardec. Maravilhosos subsídios que o enriquecem cada vez mais. Não devemos nos omitir na palavra de incentivo ao estudo do Livro dos Médiuns, certos de que os espíritos elevados apreciam os companheiros estudiosos. E ele encerra esse capítulo, né, dizendo que mediunidade, médiuns e fenômenos mediúnicos continuarão sendo, no curso do tempo, fonte para o estudo e a aplicação do quanto daqueles que possam sentir no intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual a grandeza de Deus e a misericórdia de Jesus. E ele então diz: dignifiquemos, pois, o notável livro, a ele consagrado com amor e veneração, não somente o mais profundo respeito, mas também a nossa atenção, e fazê-lo presente nas tarefas específicas da mediunidade com o Senhor, da mediunidade com o Jesus. Então, nós vamos verificar que o Livro dos Médiuns nos orienta o exercício da mediunidade com Jesus, na prática do bem e no estabelecimento da paz do mundo. E a mediunidade com Jesus, que o Livro dos Médiuns nos orienta, é serviço aos semelhantes. É desenvolver essa mediunidade com Jesus, principalmente aprender a servir. Ser médium, no roteiro cristão, é doar a si mesmo em nome do Mestre. Então, o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e dos seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. O espírito Cláudio Rossini, pela psicografia de Argel, ele nos diz a respeito da mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é o pensamento agindo com amor. Amor no mundo físico e no mundo espiritual. Afasta-te de ti, medianeiro, o fantasma da dúvida, e deixa fluir em ti a dor dos que perambulam pelas vias do sofrimento. O trabalho incansável é o maior escudo contra as pedradas da incompreensão alheia. Toma tua cruz com o Senhor e seca as lágrimas dos que sofrem. Seu médio do amor, fé que não afronta o ridículo dos homens e fé superficial. Com Jesus hoje e sempre, seca as lágrimas dos que partiram e dos que ainda estagiam no plano físico. Olha que coisa linda sobre o que é essa mediunidade com Jesus. É a mediunidade do amor. E o Livro dos Médiuns nos ensina isso. Tem inclusive um capítulo falando da moral dos médiuns, como a formação desses médiuns. E aí nós vamos encerrar a nossa palestra, esse nosso momento, a nossa conversa, tomando o final da mensagem de Viana de Carvalho,
por intermédio do médium Divaldo Pereira Franco, quando dos 150 anos do Livro dos Médiuns, em 2011. E nós aproveitamos porque essa mensagem dos 150 anos, ela pode ser aplicada aos 160 também, sem nenhum problema. Olha o que Viana de Carvalho diz, né? Ele fala uma mensagem belíssima, leiam toda a mensagem depois, procurem ver, né? Ele fala dessa obra tão importante e que nós vamos imaginar ele, Viana de Carvalho, falando agora, porque é a mesma coisa. Em 32 capítulos, enriquecido de sabedoria, são quando ele fala das manifestações, né? Os 32 capítulos das manifestações. O Livro dos Médiuns é o mais completo tratado de estudos sobre a paranormalidade humana, jamais ultrapassado, e tão atual hoje como naquele já distante e memorável dia 15 de janeiro de 1861, quando foi apresentado em Paris. O que é que vocês acham? Que mudou? Não. Continua até hoje. 160 anos, entendeu? Ele diz mais: guia seguro e eficiente para o conhecimento da prática espírita e sua aplicação diária. É obra para ser estudada com seriedade e cada vez mais atualizada, relacionando-a com o Livro dos Espíritos, que a precedeu e é o alicerce vigoroso do Espiritismo. E aí ele fecha dizendo: por ocasião da celebração do seu sesquicentenário de publicação, e eu diria, por ocasião da celebração dos seus 160 anos, saudamos este grandioso brado de alerta e de orientação dos benfeitores da humanidade, de que Allan Kardec fez-se o apóstolo, inscrevendo-o entre as obras marcantes e mais valiosas da cultura terrestre. Portanto, é realmente vamos dizer assim, é uma coisa fantástica. Então, nós podemos dizer, né? Livro dos Médiuns, 160 anos guiando corações na prática da mediunidade, na prática mediúnica com Jesus, paz e bem. Este é o Livro dos Médiuns. E todos nós, queridos irmãos, devemos procurar conhecer, não apenas ele, mas toda a obra espírita, codificada por Allan Kardec, a codificação do espírito, as bases da doutrina espírita. Não fiquemos só com os romances. Romances são lindos, mas é preciso que nós também estudemos essas obras maravilhosas, conheçamos verdadeiramente o Espiritismo e o façamos como roteiro seguro de nossa vida. E que a mediunidade seja um elemento sério, que cada um de nós que tiver recebido este dom, que tiver vindo para trabalhar, possamos exercê-la com muito amor. Estudando o Livro dos Médiuns, com certeza nós conseguiremos fazer um bom trabalho. A todos, um abraço, felicidade, e que o ano de 2021 possa ser aquele ano de paz, de harmonia e de equilíbrio, porque nós nos fortalecemos com todos os percalços de 2020 para que possamos continuar firmes como a rocha na caminhada do nosso processo evolutivo. Muita paz e que Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigada.